Senhor, tudo bem com vocês? Na aula passada, a gente falou sobre os 10 mandamentos do tabernáculo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse momento de estudo da sua palavra. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, falamos na aula passada sobre os 10 mandamentos que o Senhor deu para o povo de Israel e falamos da construção do tabernáculo, como que Deus orientou para que eles construíssem os tabernáculos. Agora a gente vai falar da consagração dos sacerdotes, como que Deus fez isso. Então, lá em Levíticos 10, 11, a palavra do Senhor diz assim: para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que os senhores têm falado. Quando Moisés ficou lá no Monte Sinai por 40 dias e por 40 noites, que Deus foi dando a orientação para ele de como construir o tabernáculo, além de dar essas instruções para a construção do tabernáculo, Deus também deu instruções para que Moisés consagrasse Arão e seus filhos para que administrasse o sacerdócio no tabernáculo. Porque além de construir o tabernáculo, Deus queria colocar sacerdotes ali para administrar aquele lugar. O sacerdócio era um cargo de grande dignidade. Então, assim, o sacerdote ali era a pessoa responsável pelo tabernáculo. Aqueles que seriam sacerdotes seriam ungidos com óleo, indicando que eles eram pessoas separadas por Deus. Então, por isso que era um cargo de grande dignidade. Eram pessoas escolhidas por Deus e que, além disso, seriam ungidas para isso. Eles representariam o povo de Israel perante Deus. E eles seriam os responsáveis por ensinar os estatutos, mandamentos e as leis de Deus ao povo de Israel. Eles também apresentariam as causas do povo de Israel diante de Deus e o Senhor. E o Senhor, ouvindo, abençoaria o povo de Israel. Então, a responsabilidade deles era essa. Para que os sacerdotes ministrassem o sacerdócio diante de Deus, eles deveriam buscar sempre a sua santificação. Pois eles seriam vistos ali como pessoas, como exemplo para o povo de Israel. Eles eram representantes de Deus, eles teriam que ser o exemplo. E eles teriam que procurar servir a Deus com santificação. Arão e seus filhos foram os escolhidos de Deus para esse cargo de grande dignidade para o Senhor. Arão era o irmão mais velho de Moisés. A gente lembra, né, que Arão, quando Moisés voltou para o Egito, Arão estava ali com ele. Ele tinha 4 filhos. O nome desses filhos era Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Assim, Arão e seus filhos foram consagrados por Moisés para o sacerdócio. Arão era o sumo sacerdote. E ele fazia o quê? Ele se vestiria com um tipo de veste contendo ouro e pedras preciosas. Arão era o sumo sacerdote. Essa veste que ele ia vestir, né, contendo ouros e pedras preciosas, simbolizava a dignidade celestial do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Então, naquela época, Jesus não tinha vindo ainda. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote, mas como ele não tinha vindo, Deus escolheu ali Arão primeiro para fazer esse papel. Os filhos de Arão, que é o Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, eles seriam sacerdotes. Então, Arão era o sumo e eles sacerdotes. Como que eles se vestiriam? Com uma túnica branca que simbolizava pureza. Quando Arão morresse, um dos seus filhos deveriam substituí-lo como o sumo sacerdote. Então, eles seriam o seu substituto. E assim, de geração a geração. Então, Deus começou assim e era para seguir conforme Deus falou. Um dia, olha como são as coisas, aconteceu algo muito triste. 2 dos filhos de Arão, o Nadab e o Abiú, que já tinham sido consagrados sacerdotes, pegaram cada um incensário, colocaram incenso e fogo sobre o censário e apresentaram fogo estranho perante o Senhor. Fizeram algo errado. Os 2, por causa disso, morreram ali perante o Senhor. Deus então falou com Moisés e com Arão.
Eles entenderam que Nadab e Abiú haviam tomado bebida alcoólica quando se apresentaram perante o Senhor. Gente, olha que desrespeito. Eles eram sacerdotes, eles foram lá, se apresentaram para o Senhor e eles tinham tomado bebida alcoólica. Nadab e Abiú desprezaram a santidade, era algo muito importante, e os mandamentos do Senhor, por isso eles morreram. Eles desobedeceram, brincaram com o Senhor. A gente servir a Deus é algo sério. A gente não pode desrespeitar o que Deus nos ensina. Então, Deus ele é muito claro nos ensinamentos dele. A gente tem que seguir, não desrespeitar, porque a gente tem consequência. E a consequência do que Nadab e Abiú fez foi morrer. Aqueles que servem a Deus não devem desprezar os seus mandamentos e a sua santidade. Deus quer que seu nome seja santificado. E naquele momento, Nadab e Abiú, eles fizeram o quê? Eles fizeram o quê? Desobedeceram a Deus e fizeram uma coisa feia. Então, Deus fez o quê? Os castigou. Então, essa lição, essa parte da consagração e do que Abiú e Nadab fez, é algo que a gente tem que pensar e refletir. A gente tem que fazer a vontade de Deus e obedecer a Ele. É muito fácil obedecer a Deus, não é difícil. Deus é um pai amoroso, um pai justo, que nos ajuda. Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar. Então, que a gente tenha isso de Nadab e Abiú como exemplo, e que possamos fazer a vontade de Deus e não desobedecê-la. A gente vai dar continuidade agora sobre a caminhada de Moisés, falando dos 12 espias. Lembra lá no começo que Deus fez uma promessa para Abraão, para Isaac, para Jacó, da terra prometida? Então, Moisés ainda está em busca da terra prometida. Então, depois que os israelitas receberam a lei de Deus, de consagração de sacerdotes, que a gente falou agora, de Arão e de seus filhos, chegou o momento dos israelitas continuarem a caminhada dele e partirem do Monte Sinai. Então, eles ficaram ali um tempo, aí Deus falou, agora não, agora vamos que vamos, continuar a nossa trajetória. E as dificuldades ali no deserto ainda persistiam, porque a nossa vida sempre vai ter dificuldade, assim como do povo a nossa tem. Mas, assim como Deus é conosco, Deus também era com aquele povo e Deus cuida dos seus. Quando eles chegaram perto da terra prometida, Deus mandou que Moisés enviasse homens de cada uma das 12 tribos. Lembra das 12 tribos dos filhos de Jacó? Que um deles era José? Então, cada um dos filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel. Então, Deus mandou Moisés levar um representante de cada tribo para que espiasse a terra que ele prometeu. Moisés, então, fez o quê? Escolheu 12 homens e os enviou para espiar a terra de Canaã. Os espias foram e chegaram a um vale chamado de Escol. E dali eles cortaram um ramo de vidro com um cacho de uvas. Mas o cacho de uva era tão grande que fez o quê? Precisaram de 2 homens para carregar aquele cacho de uva, porque o cacho de uva era grande. Eu já tá vendo que aí alguma coisa tem nessa terra, né? E eles apanharam também romãs e figos naquele lugar. Os espias permaneceram naquela região durante 40 dias espiando a terra. Então, eles foram... Por que o nome deles é espias? Porque eles foram espiar a terra. Então, eles ficaram espiando. Quando eles voltaram até onde Moisés estava, e todo o povo de Israel, que eles ficaram aguardando enquanto os 12 foram lá espiar, eles relataram a Moisés tudo que eles tinham visto. Assim, eles disseram ao povo que a terra era realmente frutífera, por isso ela é chamada de terra que mana leite e mel. Eles também contaram que viram um povo que habitava na terra, que era um povo poderoso, com cidades grandes, fortes e bem protegidas, e que eles eram gigantes. Por isso, o cacho de uva era grande. Depois que os espias relataram tudo isso, Caleb, um dos espias, disse que eles não deveriam temer, pois certamente eles conquistariam a terra prometida. Caleb teve fé, porque quem prometeu a terra? Deus. Então ele falou, não se preocupem. Josué, um dos outros espias, concordou com Caleb, que eles não deveriam temer. Os outros espias, os outros 10, porém foram incrédulos. E assim eles trouxeram pessimismo. Eles trouxeram pessimismo dizendo aos israelitas que eles não podiam conquistar a terra prometida. Josué e Caleb
rasgaram as suas vestes, insistiram com o povo, dizendo que o Senhor deles se agradasse. Se Deus prometeu, então Deus ali ia fazer aquilo. Se Deus prometeu, você vai conquistar a terra, eles iam conquistar. Então, eles criam naquilo. E Deus lhe entregaria a terra em suas mãos. Josué e Caleb falaram assim para o povo: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra de Canaã, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Então, eles falaram assim, diante da dificuldade que vocês estão vendo, a cidade é grande, o povo é poderoso, o povo é gigante, não tema, porque o Senhor é conosco. Então, se ele prometeu, pode ser 1000 gigantes lá. A gente vai entrar, porque Deus prometeu. Os outros espias e todo o povo não deram ouvidos a Josué e a Caleb. E assim eles não creram na promessa do Senhor. Deus ficou muito triste por eles não crerem no seu poder, do seu poder. Moisés então intercedeu a Deus pelo povo e pediu ao Senhor que perdoasse o povo dele. Novamente, como a gente viu lá, Moisés foi lá, intercedeu pelo seu povo. Deus então disse a Moisés que eles permaneceriam durante 40 anos naquele deserto, até que a geração incrédula viesse a morrer. Então Deus falou assim, já que esse povo está aqui, nesse tempo, foi incrédulo, não creu na minha promessa, vocês vão ficar aqui no deserto, até que toda essa geração incrédula morra. Daquela geração, somente Josué e Caleb vieram à boa terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. Pois eles, os dois, permaneceram confiantes na bondade de Deus. Então, daquele povo todo ali, 2 entraram na terra naquela geração. Josué e Caleb. Por quê? Porque eles creram no Senhor, eles não duvidaram. Eles não viram obstáculo, eles viram Deus. Eles entenderam o quê? Se Deus está falando, Deus vai cumprir. E nós vamos crer. Então, o que a gente aprende aqui nessa história aqui, falando da terra prometida? Que assim como Josué, assim como Caleb, nós, eu, vocês, criança, a igreja de Cristo, devemos confiar na promessa de Deus. Então, hoje a gente está vivendo aqui. Qual é a promessa de Deus para nós no futuro? Morarmos em ruas de ouro, que a gente sempre fala. A gente viver na eternidade com o Senhor. Você crê nisso? Eu creio. Então, assim como José e como Caleb, nós devemos crer nas promessas de Deus. Pode estar tudo acontecendo errado. O mundo pode estar um caos. Falar, não tem mais jeito. Tem. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Amém? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês amem o Senhor, obedeçam o Senhor e, acima de tudo, tenham muita fé naquilo que ele promete para vocês, naquilo que ele promete para mim, naquilo que ele promete para aqueles que os amam. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra, que possamos, Pai, ser como Josué e Caleb, termos fé naquilo que o Senhor prometeu. Muito obrigada, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, galera, e até domingo que vem. Deus abençoe.